Muito bem-vindos para mais um episódio do Plantões que Marcam. E esse episódio de hoje vai ser, no mínimo, picante. Exato, hot. No mínimo. Vai ser curioso, com certeza. Vou me divertir. Mas vai ser picante. Fato. Será que medicina pode ser picante? Com certeza. Eu acho que deve, inclusive, mais assuntos como o que a gente vai tratar hoje têm que ser discutidos com frequência. É isso aí. Bom, gente, antes de apresentar a nossa convidada de hoje, lembrando que o Plantões que Marcam é uma iniciativa da Carry On, que busca conectar experiências médicas, levar experiências médicas para os próprios médicos. Aqui a conversa é livre e a gente fala realmente dos plantões que marcaram, das dificuldades do mercado, das dificuldades do início da carreira, pontos de melhoria. Então fica antenado na gente aí, porque você que é médico, você que está na área da saúde, que interage com médicos, com a experiência, com o paciente e tudo mais, tem muita coisa que você pode tirar de proveito. Exato. E nessas semanas já de divulgação do Plantões que Marcam, a nossa audiência de enfermeiros e outros profissionais da saúde está crescendo bastante. E a gente quer dar voz para vocês também. Vamos trazer pessoas que estão fazendo a diferença nas outras profissões que orbitam a saúde para falar um pouco também. Então fique ligado que vocês vão poder sentar aqui na mesa e conversar com a gente. E agora ela. É ela, Raquel Mesquita, profissional que eu admiro, que eu conheci através de grandes amigos, e é um prazer ter você aqui, viu, Raquel? O prazer é todo meu, gente. Tô amando essa experiência aqui já. Maravilhoso. Primeira vez num podcast assim, Raquel? Primeira vez no podcast. Nossa, será que você é tímida? Acho que não, né? Não, zero. Zero timidez. Mas, Raquel, me conta um pouquinho de você, qual que é a sua formação. Se apresente para quem está aqui acompanhando esse episódio. Beleza, vou me apresentar. Então, gente, meu nome é Raquel Mesquita, como a Fernanda mesmo já falou. Eu sou médica, sou ginecologista recém-formada, sou sexóloga recém-formada também. E também sou empreendedora, tenho uma loja de produtos para bem-estar sexual. E é isso, união de todas as coisas, loucura. Maravilhoso. Ela é igual eu, tem 2 empregos. Pois é, sobre na verdade isso. ela tem até mais, né? Toda informação. Exato. Agora, a primeira curiosidade que eu queria desvendar, né? Porque talvez não seja abordado dessa parte, ou pelo menos eu tinha a concepção de que um sexólogo seria alguém que fez, tipo, psicologia e se especializou dentro dessa área mais voltada para isso. Então, quando eu fiquei sabendo que você tem a formação que você tem, eu falei, gente, que curioso, não sabia que podia fazer medicina e se tornar sexólogo também, ou pelo menos se apresentar. Como que é essa história? O que a pessoa tem que ter para poder falar que ela é uma sexóloga? Então, geralmente, os profissionais que são sexólogos são os psicólogos, médicos e fisioterapeutas. A gente pode... Essas 3 profissões são as que mais procuram a formação. Mas, por exemplo, na minha sala da pós-graduação tinha educador físico, tinha uma advogada que trabalhava com direito familiar, não sei como é que fala. Mas aí, na área da saúde, quem está na área da saúde pode atuar como sexólogo e terapeuta sexual. Quem está na área da educação, quem é advogado, ou quem tem alguma outra profissão, forma como educador sexual na pós-graduação. E, basicamente, é o pessoal da área da saúde mesmo, né? Porque a gente atrela muito a parte psicológica, porque realmente tem muito a ver, mas a saúde sexual, ela engloba cuidados íntimos, né? Da saúde íntima, engloba a musculatura do assoalho pélvico, que é a parte que sustenta ali embaixo. Então, a fisioterapia olha muito isso, a ginecologia pode olhar muito isso. Então, a gente brinca, na verdade, fala sério, né? Que é interdisciplinar. É sempre uma abordagem que a gente vai usar todas essas áreas da saúde, tanto a fisioterapia quanto a ginecologia e também a psicologia. E também a psiquiatria também entra. Eu tinha vários psiquiatras na pós-graduação. Eu imagino que por mais que o tema seja de uma pós de sexologia, essa multidisciplinariedade que veio de vocês todos para tratar do mesmo, dessa gama toda de profissionais, tenha contribuído para debates muito interessantes. É muito bom. Lá na pós a gente fazia o atendimento
quando era permitido pelo paciente, a gente fazia com os 3, né? Ou com às vezes 2 ginecologistas, às vezes com um fisioterapeuta junto. Quando a gente precisava da ajuda de um fisioterapeuta, como tava todo mundo lá, a gente chamava. Então era muito rica a discussão, porque cada um trazia a sua vertente. A gente tinha as discussões de casos, que era a supervisão, então a gente fazia a supervisão com a turma toda. Às vezes eu passava alguma coisa e tinha alguém na minha sala que era psicólogo, que me dava uma opinião sobre o assunto e fazia super diferença, então é muito bom. Discutir esses casos, assim, é muito bom. É essencial, assim. É uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Você como mulher, hoje é natural falar sobre sexo? Ou você ainda vê como tabu, uma certa dificuldade, ou sofre preconceito por isso? Assim, pra mim é muito tranquilo. Se eu fosse falar de sexualidade só pra mim, eu tava ótimo, tava super tranquilo. Mas a sexualidade ainda é um tabu muito grande. Eu ainda percebo isso claramente, às vezes nos ambientes que a gente vai, às vezes até com a loja, quando a gente vai pra algum lugar, alguma exposição, expor os produtos, algum lugar que sai ali da nossa zona de conforto, que são pessoas que são mais tranquilas pra falar de sexo, existe um certo olhar de julgamento, às vezes até algumas falas preconceituosas, mas que assim, a gente vai desenvolvendo. Quando eu abri a loja, assim, né, com a minha sócia, que é minha prima, a gente sofreu alguns tipos de preconceito e eu ficava super chateada, assim, né? Sim. Eu chorava. Aí cada coisa que acontecia, eu ia lá, ai, Sara, nossa, tô muito triste. Mas a gente vai aprendendo, né? A gente vai... Sim. Porque muitas vezes o que as pessoas externalizam como forma de preconceito pra gente... Talvez é uma fragilidade até delas mesmas, né? Então, às vezes... Um espelho, né? Um espelho. Aí eu penso assim, vou ter paciência com essa pessoa, porque às vezes eu posso ser um caminho pra ela também. Fazer com que isso não se torne um tabu pra ela, né? Exato. E esse preconceito vinha mais de homens ou de mulheres? Mais de mulheres. Eu te fiz essa pergunta, porque eu tenho essa mesma percepção. Porque às vezes a mulher que vai te atacar, ela queria ter a coragem que você tem pra falar de sexo. Mas ela não tem, e aí inconscientemente ela te ataca. Sabe? Sim. E também por questões históricas, né? Assim, as mulheres, elas estão muito... desde criança a gente é ensinado a reprimir a nossa sexualidade. Mas assim, a vida inteira a gente foi criada nessa repressão, né? Então é muito difícil a gente chegar na vida adulta com uma história inteira nas costas e também simplesmente só chegar e falar assim, agora eu não tenho tabu. Exato. Né? É uma coisa que às vezes é demorada. Eu vejo que às vezes é a última coisa que a pessoa vai falar comigo no consultório, porque espera pra ter realmente uma intimidade, quando percebe, assim, às vezes até fala numa outra oportunidade. Na loja tem muita gente que às vezes vai comprar algum produto comigo, manda mensagem, aí eu mando o catálogo, aí a pessoa para de responder. Aí depois ela vai e fica aquela coisa. Por quê? É realmente uma culpa. Sim. Que existe, né? A culpa por querer buscar o próprio prazer, né? E tem algo dos homens também, mas principalmente na nossa criação repressiva, Sim. né? Das mulheres, no mundo que a gente vive, que acaba que ainda é um mundo machista, né? É essa sensação que eu tenho ainda de... que quando eu converso com algumas amigas mais jovens, elas falam assim, não, hoje em dia tá tudo maravilhoso, tudo livre. E aí eu falo assim, não, ainda tem muita coisa. Só que a gente começa a entrar numa bolha. Porque a gente começa a conversar com pessoas que pensam igual a gente, que tem a mesma mente aberta e tudo mais. É pra todo mundo. Mas quando você vai pra uma escala macro, ainda é um tabu. Ainda, igual você tava falando, não se trata o sexo como saúde. Como uma questão de ser saúde, de que se você talvez não tem prazer, você tá com um problema de saúde. Então, se esconde isso pra debaixo do tapete, né? Exatamente. Aí as queixas sexuais chegam muito pouco pra gente. Porque a pessoa não tem liberdade de falar isso. Ela acha que ela não tem liberdade. Na maioria dos profissionais não vai ter mesmo, né? Sim. Porque acaba que muitos profissionais não querem falar sobre isso, ou não tem abertura também pra falar sobre isso. Ou às vezes acabam
tendo atitudes um pouco preconceituosas, né? E aí a pessoa vai se reprimindo até de falar isso com os próprios médicos, né? Então, vai ficando, vai indo. Às vezes, o problema chega ali numa questão. E, às vezes, ela nem acha que ela pode falar isso com o médico. Pra que eu vou falar isso com o médico? Porque não trata como saúde. Não trata ela como acha saúde. Que assim, eu nasci assim, pronto. Não, e aí vai negligenciando e tudo mais. Você falou que da sua loja e tudo mais, então você é empreendedora. Sim. E ser empreendedor não é uma característica dos médicos, né? Zero. E aí, Zero. me conta como que você lida com a parte burocrática de ser uma empresária. Nossa, eu ainda tô aprendendo a lidar, né? Mas, graças a Deus, eu tenho a Sara, que é a minha sócia, que já tem outras 2 empresas. Ela tinha 3 e agora ela tá com mais 2 além da Lírio. E aí, ela fica na parte do empreendimento ali, ó. Ela que mexe. Ela que faz as artes do Instagram. E ela que vai me cobrar, olha, Raquel, vamos, legenda. Vamos pensar em umas ideias. Ela que mexe com essa parte. CNPJ. Porque, assim, realmente, o médico, ele tem essa dificuldade. Tá sendo um desafio pra mim, mas tá sendo bom também. Porque é bom pra mim na área médica, né? Assim, Sim. Eu tenho essa coisa mais de saber empreender, né? Porque a gente realmente não tem essa veia empreendedora. Mas e se eu te dissesse, por exemplo, que a Carry On conduziu uma pesquisa junto com os médicos que já estão na nossa base e 50% deles têm o interesse de empreender? Interessante, né? Interessantíssimo. Mas aí a gente tem que perguntar... Esse foi o número que me surpreendeu. Eu também. O resultado. Só que tem uma diferença entre você querer e você chegar e falar assim, vou fazer. Aí quem já fez que vai responder. O que foi o start pra você sair da vontade e executar? Eu acho que... Outra coisa, como que você conciliou? As 2 coisas, exato, como conciliar. Não, porque olha só, 2 empregos a gente ainda tem, etc. Mas o médico... Assim, a jornada do médico já é uma loucura, por completo. Além disso, a do empreendedor é uma loucura, por completo. Uhum. Então, como? Assim, eu tava conciliando até agora residência, pós-graduação e a empresa, né? Mas é porque eu tive muita ajuda. Principalmente da minha sócia, que ela já tinha o know-how. O know-how. Então, iniciar foi muito mais fácil por causa disso, porque eu não sabia pra onde que eu ia, mas a Sara já tinha uma ideia, né? E a gente foi começando bem devagar, respeitando realmente esse tempo, né? Porque conciliar a residência com pós-graduação, com a loja, era muito difícil. Então, a gente foi bem... Agora que a gente vai alavancar mais ainda a empresa, porque eu vou ter mais tempo. E porque essas coisas burocráticas, a gente primeiro vai aprendendo e vai mais devagar. Depois entra no ritmo. E depois a gente entra no ritmo, exatamente. E aí, vai ficando mais fácil, né? Mais tranquilo, mais medular, sei lá, fazer um conteúdo. Eu também... Uma coisa que eu acho muito legal na parte de empreender, eu acho que em todas as partes, na verdade, é a gente procurar pessoas que estejam ali de acordo com aquilo que a gente quer, né? Assim, com aquilo que a gente tá tentando fazer também, pra poder ajudar no caminho. Eu tenho um grupo de mulheres empreendedoras que eu participo. Que legal. E fazem reuniões todo mês. Área médica? Não, Ou geral? empreendedoras em geral. E lá eu conheci a dona de uma distribuidora de sex shop. E ela super ajudou a gente também, ajudou eu e a Sara. Tudo que eu precisava dentro de todas as coisas da loja, eu pesquisava lá primeiro, as pessoas me davam suporte, o branding da marca, a identidade visual, tipo, essas coisas, site, tudo a gente foi ajeitando por ali, sabe? Muito bom. Então, a importância de ter uma rede de apoio mesmo. Rede de apoio, total. E trabalhar com produtos eróticos, da onde que surgiu assim? Quero trabalhar com isso, quero ganhar dinheiro com isso. Foi muito inusitado. Igual todas as coisas assim, né? Tirando a medicina que eu já queria desde que eu nasci. Eu não me lembro quando eu não queria fazer medicina. Ginecologia, por exemplo, foi uma coisa que eu decidi na hora que eu tava marcando o X. Caraca! Pra poder fazer. Mas Tava entre ginecologia e o quê? tudo que você imaginar.
Eu gostava de tudo na faculdade. Então eu ficava. Ai, primeiro que eu entrei querendo fazer neuro. Aí, no final das contas, era a única coisa que eu sabia que eu não queria fazer. Aí eu gostava de anestésio, de pediatria, de cirurgia geral, de gineco. Eu ficava assim, ai, será? Só que é tipo, eu tava negando as aparências, disfarçando as evidências, sabe? Uhum. Porque assim, desde o início da faculdade, eu tenho foto brincando de fazer parto. Todas as minhas amigas, bati aqui. Mas todas as minhas amigas da escola, quando eu entrei pra faculdade, queria perguntar qualquer coisa de saúde ginecológica, me perguntava. Então, a ginecologia que me escolheu, na verdade. Sim. E aí eu, no final das contas, lá marcando o X, falei, acho que vai ser gineco. Aí marquei. Aí hoje em dia eu penso assim, gente, onde que eu tava com a cabeça de eu pensar em outras coisas? Se não fosse isso, né? Não tinha a menor condição de eu fazer outra coisa. E aí a loja foi isso, foi essa... O que veio primeiro, a loja ou a escolha pela ginecologia? Não, foi a ginecologia. Eu comecei com a loja no ano passado. Já tava no 3º ano já da residência. Mas foi numa despedida de solteira de uma amiga minha. E aí eu levei um sex toy pra ela. E aí fui ensinar ela a usar e tal. E aí juntaram todas as meninas pra aprender. Aí todo mundo começou a vir até mim, porque sabia que eu era sexóloga também, que eu estava me formando como sexóloga. Aí minha prima, que já é empreendedora, olhou pra mim e falou: tem um match bora! Muito bom. Aí ela falou: Raquel, vamos abrir uma sex shop? Eu falei, vamos. Muito legal, muito legal. E a sexualidade também veio pra mim também. Foi uma amiga minha, que é fisioterapeuta do assoalho pélvico, que falava, nossa, Raquel, a gente tem que atuar juntas e tal, porque, né, ginecologia e fisioterapia do assoalho pélvico funcionam muito bem juntas. E a gente sempre foi muito de conversar sobre sexualidade, sempre foi muito de falar com as pessoas sobre sexualidade, falar com os amigos e dar orientação e tal. E ela que teve essa ideia, falou assim, Raquel, eu tô procurando uma pós pra gente fazer em sexualidade. Aí ela falou comigo, botou a plantinha assim, aí eu fiquei, será? Aí ela ficou, será? Aí um dia eu mandei mensagem pra ela assim, amiga, é hoje, eu vou fazer a inscrição pra nós duas aqui, bora. Aí ela falou, será, amiga? Será? Acho que eu tô meio sem dinheiro. Eu, não, vamos que vai dar. Aí a gente foi juntas, foi fazer a pós juntas. Então foi tudo vindo até mim, sabe, assim. E hoje, tipo, na sua atuação profissional, então? Porque, de fato, conceitualmente, parece ser um universo de possibilidades e conhecimentos para poder explorar. Poxa, beleza, eu sou gineco, sou sexóloga, entendo todos os aspectos daquela coisa, mas e no tratamento mais voltado para a atuação com a ginecologia? Você pode contar, por exemplo, um plantão que marcou através de algo que você descobriu por conta de algo que você viu na sua pós em sexologia? Olha, já tiveram plantões que me marcaram com relação a isso. Um plantão que me marcou muito, teve plantão e teve até ambulatório também que me marcou, que foi o que me despertou para estudar também mais a questão da saúde LGBTQIA+. Que foi no meu plantão um homem trans, que é uma pessoa com vulva, né? E aí, a despreparação do hospital. Sim. Total. Assim, no sentido de o nome social não estar aparecendo. A técnica teve que ir lá me chamar no consultório e me avisar para eu poder, né, também não fazer nada de errado com relação a isso. Aconteceu mais de uma vez. Aconteceu no ambulatório também, que nesse eu não sabia, porque não tinha como eu saber, não tinha nem nome social do lado, e ninguém que tinha evoluído, esse homem trans, tinha colocado na evolução que era um homem trans. E aí chamei no corredor, entrou claramente um homem, né? No meu consultório. E aí eu fiquei tão chateada, mas tão chateada, assim, que eu até cheguei lá na recepção, perguntei, né, por que isso tinha acontecido. Aí botei um monte de asterisco, assim, caixa alta, né? Como que ele gostava de ser chamado. E impressionantemente, quando eu perguntei como que ele gostava de ser chamado, ele falou assim, pode ser, vou falar um nome fictício, pode ser Larissa.
mas claramente não era o nome que ele gostava de ser chamado. Com certeza. Aí eu tive que perguntar, mas realmente é Larissa? Porque eu tô aqui pra te chamar pelo nome que você quer ser chamado. Aí ele, não, então é Manuel. Então até ele teve essa dificuldade de falar comigo. Por quê? Porque é uma população que sofre diversas violências. Então, eles estão, assim, sempre acuados mesmo e não querem uma certa aproximação porque eles têm essa certeza de que alguma violência vai acontecer com eles no processo. E é por isso que a população LGBTQIA+, procura menos os serviços de saúde e tem indicadores de saúde pior, entendeu? Então, nesse caso, o fato de eu estar na pós, para um plantão, para mim, fez diferença. Com certeza, com Entendeu? certeza. Você olhou para a situação com uma forma mais humanizada. Exato. Sim, com certeza. E eu acho que falta empatia também para as pessoas. Eu acho que o despreparo, ok, às vezes a gente vive num país que ainda precisa evoluir muito em termos cognitivos, educacionais e afins. Então é normal que se tenha uma população despreparada. Mas uma população não empática não é normal. A partir do momento eu tô despreparado, ok, mas o que eu posso fazer aqui para amenizar o meu despreparo? E a gente não percebe isso. E aí, você falando do seu trabalho com a população LGBTQIA+, me fala, assim, o que você acha que pode ser feito para melhorar para o paciente, para que essa população não tenha medo, porque, pelo que você me falou, eles têm medo de procurar a assistência médica, né? Para que eles não tenham medo, eles se sintam confortáveis e, do outro lado, a estrutura médica se sinta preparada para receber essa população. E eu queria também, só para complementar, porque eu achei interessante, eu pensei isso na sua fala, que você comentasse um pouco sobre os indicadores que você disse que tem esses problemas e tal. Tá. Vou começar com a sua, depois eu venho com a sua. Eu acho que primeiro vou falar dos médicos. Não existe nada na nossa formação médica que fale sobre saúde LGBTQIA+. Nada. Eu dei uma aula na PUC, acho que semestre passado e esse semestre também, numa liga lá, mas eu estudei na minha faculdade, na faculdade dos meus colegas, ninguém tem essa preparação. Então, nisso já começa o erro, né? Com certeza. Porque a gente vive uma medicina dentro das normas heteronormativas, né? Então, as especificidades da população LGBTQIA+, não são passadas pra gente. Eu não sabia absolutamente nada disso. Segundo, pesquisa, né? Para muita gente, para quem tá aí nas pesquisas e tal, às vezes não interessava, porque agora a gente tá começando a ter mais interesse, pesquisar sobre essa população, né? Porque são minorias. E o mundo, né, acaba sendo mais heteronormativo. A medicina muito também. Então, a gente não tem tanta evidência científica robusta para fazer as coisas, sabe? Para um rastreamento de câncer de colo de útero na população lésbica, a gente tem as recomendações, mas falar com você que existe evidência boa, ainda não. Na população trans e travesti também tem várias coisas que a gente tem de recomendação, mas que ainda são pautadas em poucas pesquisas, em pesquisas que ainda precisam desenvolver. Então, a parte da pesquisa precisa voltar seus olhos para a população LGBTQIA+, também. Com relação a deixar o ambiente mais confortável para os pacientes, né? Para que eles possam chegar mais para a gente. Eu acho que os lugares já começam não sendo convidativos, né? Muitas vezes, assim... um banheiro que só tem masculino e feminino, e aí vai alguém no banheiro masculino ou vai alguém no banheiro feminino e vira aquela doideira toda de gente falando, por que foi nesse, por que foi naquele. Isso aí, um banheiro de recepção já é um terror para uma pessoa trans, por exemplo. A questão do nome, né? De você poder colocar o nome social, né, de você... Eu li num livro que eu acho maravilhoso sobre saúde LGBTQIA+, sobre, às vezes, até um questionário que você pode entregar pro paciente caso ele queira
né, responder qual é o gênero com o qual você se identifica, como você prefere que seja chamado seu pronome, porque isso tudo também faz diferença. Com certeza. E outra coisa que o médico faz muito é o pressupor. O paciente chega na frente dele e ele pressupõe várias coisas sobre o paciente. Por exemplo, estou numa consulta com uma mulher lésbica. O médico vai lá e pressupõe que seja uma mulher hétero e já oferece ali um método contraceptivo. Esse cara acabou de perder toda a relação médico-paciente, porque ele pressupôs, às vezes a paciente vai ficar com vergonha de falar que não precisa, e aí ele conduz toda uma consulta como se fosse para uma mulher hétero e não tá. Que não vai servir de nada no final das contas. Não vai servir de nada, exatamente. Então, e aí entra isso também, assim, não pressupor, perguntar. Não pressuponha qual que é o pronome que a pessoa quer ser chamada, não pressuponha qual é a sexualidade da pessoa, pergunta. Qual o pronome você quer ser chamado, qual que é o tipo de prática sexual que você faz, porque às vezes até orientação sexual é uma, mas as práticas são várias, Sim. né? Então, para você poder, pra pessoa entender que você tá ali querendo saber e querendo ajudar, porque ela também não vai ficar querendo te explicar tudo da vida dela, o que você tem que fazer com ela, né? Algumas coisas a gente tem que perguntar pra gente poder trazer um melhor atendimento para ela, né? E outra coisa é que às vezes também os médicos eles acham aquilo uma experiência, tipo, vai um homem trans no consultório, aí ele fica, mas aí como que você faz isso? Nossa, mas aí como que, entendeu? Isso também causa desconforto. Porque aí vira como se fosse um cobaia a ser examinado. Pesquisa. Exatamente. Como se fosse um cobaia a ser examinado. E aí, isso aí também... tudo isso faz com que as pessoas não queiram buscar os médicos, né? E questão de indicador de saúde. Por exemplo, a questão que eu falei com vocês do rastreamento, que às vezes não tem evidência robusta. O rastreamento, por exemplo, para câncer de mama nas mulheres trans que fizeram hormonização. Não tem evidências muito robustas para isso. Por quê? Porque a população trans, a expectativa de vida de uma mulher trans no Brasil é de cerca de 35 anos. Então, como é que se o rastreamento começa a partir de 40, como é que a gente vai fazer pesquisa com relação a isso? Entendeu? Outro dado. O Brasil é um dos países que mais mata mulheres trans e travestis. Contraditoriamente, é o que mais consome pornografia de pessoas trans e travestis. Gente. Então, assim, são dados... mulheres lésbicas vão menos ao ginecologista para colher preventivo, porque a grande maioria pensa que não tem necessidade por fazer sexo com mulheres. E pode ser que isso não seja real, depender do tipo de relação sexual que ela tem. Talvez ela vai precisar colher o preventivo também para fazer rastreamento. Então, elas vão menos no ginecologista. Vão mesmo no ginecologista, porque aí o cara vai pressupor, vai querer, né, fazer o preventivo de qualquer jeito, e às vezes ela nem tem indicação, ou não tem essa abertura ainda. Então, assim, são diversas coisas. E por que 35 anos? Eu tô chocada com esse dado. Porque as mulheres, as travestis, mulheres trans, tem muitas que saem de casa, que são expulsas de casa e que entram pra prostituição, ou são moradoras de rua, são expostas à violência, muitas são violentadas. Existe até em mulheres lésbicas também, existe um dado de que as mulheres lésbicas sofrem muito estupro corretivo, que é o homem estuprar a mulher lésbica pra ela se tornar heterossexual. Então, assim, é um negócio... É muito se achar, né? Pelo amor de Deus. É uma coisa que, se a gente começar a falar aqui, dá até... Eu vou começando a me dar um ciricutico aqui. Que me dá vontade de sair daqui e... Nossa! Sei lá o quê, eu falo, entendeu? Homem, a gente gosta, mas eu não recomendo. Ô, raça maldita. Essa palavra aí. Eu vou falar nada nesse aspecto aqui agora, não. De você eu gosto, Lucas. Quê, né? Tem alguns exemplares de homens que eu gosto. Alguns.
Uma raridade. Uma cara. raridade. Bom, Mas é de importante forma também, geral, né? é legal o debate, né? É. De forma geral, você vai ter seres humanos que vão se comportar de formas absolutamente diferentes. Então, pra mim, não é um problema estar aqui numa mesa dessa conversando. Não, É eu dar sei que não. oportunidade É também, óbvio, né? eu achei legal juntar, embora o Lucas realmente não seja o melhor exemplar, porque ele é muito tranquilo, assim. O certo pra tentar evoluir essa sociedade é colocar um homem machista, nível hard aqui, pra gente tentar colocar alguma coisa na Meu cabeça Deus, eu não deles. dou conta não, porque aí eu começo a ficar agressiva. Aí eu levanto dessa mesa aqui. Mas como que é a sua relação? Porque isso acontece comigo. Quanto mais você vai se conhecendo seu corpo, conhecendo as suas ideias, fica mais difícil realmente conviver com esse machismo estrutural que existem. E eu sei que tem alguns homens que até tentam ser mais abertos, mas o machismo estrutural ainda está muito enraizado. Como que você lida com isso, assim, pra não ficar quase que antissocial, às vezes? Porque se for parar pra pensar, a gente fala assim, não vou conviver com essa pessoa. Exatamente, mas é isso, assim, eu tenho que lidar, porque senão eu vou virar uma pessoa que não sai de casa, né? Exato. E eu trabalho mais com mulheres, né? Então acaba sendo mais tranquilo pra mim nessa parte, porque eu não, dentro pelo menos da minha prática clínica, eu não sofro muitos machismos, né? Sim. Vamos dizer assim. Mas no dia a dia é assim, depende da pessoa, na verdade. Se eu vejo que é uma pessoa que vale a pena conversar, eu sento e converso, seguro minha onda, porque eu fico muito estressada mesmo, às vezes, com esses assuntos. Mas se eu vejo que não vale a pena conversar, o que a pessoa falar pra mim entra por um ouvido e sai pelo outro, e é isso, entendeu? Porque se eu for ficar tentando com todo mundo também, aí eu chego no final do dia sem a menor energia, né? Então você escolhe as suas guerras. Eu escolho os minhas seus batalhas, debates. total. E eu acho que a gente tem que fazer no nosso também, assim, Sim. sabe? Na parte educativa, essa questão da saúde LGBTQIA+, que eu super adorei quando eu dei aula também, que eu acho que para os meninos de medicina isso faz muita diferença. Colocar uma pulguinha, vai colocando uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo, pra pessoa pesquisar também, né, e tal. E você achou que, quando você foi dar as aulas, o pessoal foi receptivo? Foi. Eles se interessam pelo assunto? Se interessam, perguntaram super. Eles ficaram super interessados. Então tem jogo, tem caminho. Tem. Eu sou otimista com relação a isso, assim. Eu acho que pra nossa geração, assim, pros médicos que estão vindo, a tendência é esse cenário melhorar. Com certeza. Legal. E como é que tá a produção de doutrina desse assunto? Tá boa? Precisa melhorar? Como assim? Em que sentido? Livros, gente debatendo. Falou a advogada. Porque assim... Doutrina é a parte, é como a gente chama os estudos científicos, Isso. porém, na tá. área do direito. Por exemplo, eu acredito que as coisas só evoluem com estudos, né? Então, Sim. tem muito livro, tem muita gente debatendo, publicando artigos, conversando sobre esse tema. Tem. Agora sim. Tá começando, né? Sim. É um movimento muito novo. Muito novo. Mas, nesse sentido, eu também sou otimista. Porque eu acho que tem surgido bastante, sabe? Tanto na parte da saúde LGBTQIA+, quanto na parte de sexualidade. Sim. Tem surgido muito, muito estudo na parte de sexualidade Você também. foi pra São Paulo pra poder fazer esse curso. Fui. Aqui em Minas tem jogo? Porque o pessoal aqui é mais conservador. Mas aqui em Minas já tem uma pós. Na Santa Casa. Que é Show nova de também. bola. Começou, acho que, se eu não me engano, ano passado ou ano retrasado. Mas em São Paulo tem muito mais oportunidade. Aqui a gente ainda tem que ir capinando um pouco. Abrindo as porteiras. Abrindo as porteiras. E como pessoa querendo abrir porteiras, você pensa em ir pro lado da doutrina, virar professora, falar sobre o tema? Sim, com certeza. Como é que foi a sua experiência lá na PUC dando aula? Eu gostei muito de dar aula na PUC. Eu agora vou dar aula Comenta na PUC. um pouco mais sobre o que você deu de aula lá na PUC. A aula que eu dei lá na PUC foi num simpósio. Então, foi mesmo quem estava interessado. Eu peguei uma galera que já estava interessada no assunto. Eu dei aula de saúde LGBTQIA+. Então, eu contei pra eles como que poderia ser um atendimento mais inclusivo à população.
para eles, quando eles se formarem como médicos de família, como generalistas, né? Então, falei tudo isso, essa questão do ambiente, essa questão do pressupor, alguns dados, né, que a gente usa, algumas coisas, algumas recomendações, por exemplo, preservativo feminino, preservativo para fazer sexo oral em uma pessoa com vulva. Geralmente a gente corta o preservativo masculino e faz, né? Aí mostrando pra eles que eles podem ensinar isso pros pacientes também. Porque a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis na população LGBTQIA+, né? A gente precisa saber quais são as especificidades, né? De cada população pra você poder orientar também, né? E fui passando essas coisas que, como médicos generalistas, seria importante que eles soubessem, sabe? Sim. Porque eles podem trombar com isso a qualquer momento na caminhada, né? E uma coisa que eu percebo é que não só nesses temas mais específicos, mas o recém-formado, ele não forma preparado para lidar com pessoas. Você tem essa percepção também? Que é meio que um choque de realidade, quando você... Vou fazer meus primeiros plantões, aí vem todo tipo de pessoas, uma pluralidade. O Brasil é muito plural. Você acha que a galera que tá formando tá preparada para isso? Inclusive, só antes da resposta, hoje eu tava conversando, galera, fica atento que vai sair um podcast também desse caso específico, dessa pessoa específica, que eu tenho certeza que vai ficar show de bola. Eu tava conversando com a Suelen exatamente sobre essa questão. A Su, maravilhosa. A Su é a psicóloga, a nossa psicóloga, cuida da gente. Quando eu tô muito surtada, querendo matar uns 3, eu vou conversar com ela. Todo dia isso. Desculpa, pode ir, Raquel. Mas o que é que você falou com a Suelen? Não, é porque a Suelen é psicóloga, aí a gente tava conversando hoje justamente sobre essa parte de preparação da pessoa, de ter a interatividade. Porque a ideia que eu tava conversando com ela, olha, vamos te levar lá no podcast também, porque ela troca umas ideias muito legais, assim, sabe? Ela te explica categoricamente aí algumas partes do pensamento do psicólogo, né? Qual que é a parte mais técnica. Aí a gente tava falando, poxa, vamos tentar casar uma agenda e tudo. Aí ela falou, poxa, mas eu não sei o que eu poderia falar. Eu falei, olha, uma das coisas que você poderia falar é justamente como que a construção de um hábito de ser tão focado o tempo inteiro na parte técnica durante 6 anos de faculdade, como que você sai dali para ter que lidar com pessoas? Porque na faculdade você ainda tá muito menos inserido nesse contexto, você tá preocupado ali em, tipo, aprender ao invés de atender, entendeu? Aí ela tava me explicando umas coisas relacionadas à construção de hábitos, dentro da nossa cabeça, rotina e tudo mais, entendeu? Entendi. Mas eu acho que na medicina a gente sai meio despreparado, assim. Mas eu acho, assim, pelo menos na minha formação, a gente teve contato com o posto de saúde desde o primeiro período. Então, eu ia para posto de saúde desde o primeiro período, a gente ia para vários lugares, a gente ia para populações muito carentes. Então, a gente via vários tipos de pessoas, sabe? E isso foi muito importante. Mas eu acho que é uma coisa meio assim, quando o carimbo não tá na sua mão, Sim. você ainda não consegue entender bem. Aí quando você tá na hora do você assumir o BO mesmo, é que as coisas vão começando a petecar um pouco, entendeu? E aí, realmente, aí a gente vê que é muita coisa, assim, pra gente aprender. De variação de pessoa mesmo, de condição socioeconômica, de instrução, do que você fala com o paciente que ele vai entender ou não. Por exemplo, uma coisa que eu acho que distancia super o médico do paciente é a linguagem médica, né? Que eu acho que muitas pessoas, às vezes, que estão começando, tem que reparar. Porque muitas vezes, até uma pessoa instruída não vai entender o que você está falando. Você começou a falar um monte de termo médico. Termo médico, você conversa com outro médico, né? Mas eu acho que as pessoas vão pegando, assim, né? Ao longo da prática. Mas isso que você falou eu achei fantástico, porque acontece muito mesmo. De entender que do outro lado é uma pessoa que não é médica e que traduzir pra mim o que você tá falando e tudo mais. Mas isso vai ser sempre um desafio. Lucas.
Mas... Não, isso é interessante o debate, evidente, mas isso vai ser sempre um desafio. Porque se você explica pouquinho, a pessoa pode querer entender um pouco mais. E aí você tem uma palavra composta lá de sei lá quantas letras em termos médicos que você simplesmente não vai ter uma definição para explicar para ele o que é uma, sei lá, hemoplastia com não sei mais quantas palavras emendadas. Nem sei se essa palavra que eu falei existe de fato, entendeu? Creio que não. Eu acho que não. Pois é, foi só uma brincadeira aqui. Mas, tipo, é um conflito. Como que você consegue... É um desafio, mas assim, por exemplo, igual... eu tava na residência, uma época eu já tava na residência. E aí, eu tava com uma chefe minha e ela pediu pra eu explicar como é que era a inserção de um DIU pra uma adolescente de 15 anos. E aí, eu fui desenhar o útero e falei assim, porque esse aqui é seu endométrio. Aí, minha chefe olhou pra mim e falou assim... Você acha que ela sabe o que é endométrio? Assim, quem sabe o que é endométrio? Você vai usar essa palavra por quê? Usa uma linguagem acessível. Essa aqui é a parte de dentro do útero e tal. Entendeu? É isso, Sim. assim. Ela não tem a menor obrigação de saber o que é endométrio. Menor obrigação de saber. Entendeu? Aí a pessoa fala assim, aí a gente fala com a paciente, porque esse anticoncepcional aqui serve pra isso, e aí ele vai deixar o seu endométrio mais fino e nananã. Aí a paciente olha assim, sai de lá assim, entendi nada. Tchau. Exato. Entendeu? E você acaba afastando, igual nesse caso de métodos contraceptivos. Você afasta a pessoa do que ela tá precisando. Se ela fala, não entendi, não vou fazer. Mas é porque a minha ideia foi assim, muitas vezes eu como paciente, eu chego com algum problema lá, que é corriqueiro, por exemplo, de viroses, né? E aí, ao invés da pessoa, do médico me instruir sobre o que é, se resume ao vírus. Sim. Ou se eu estou com uma tendinite e uma outra coisa que eu até já tive também, aí o cara fala assim, não, isso aí é só uma inflamação. Fala assim, tá, mas é uma inflamação tipo de quê? Se eu começo a perguntar um pouco a mais do que, não, tá na parede de dentro do útero, qual que é a resposta que vai conseguir ser passada, entendeu? Mas tipo assim, não, mas qual que é o problema de eu estar com a parede, ao lado interno da parede do útero, por exemplo, nesse estado que eu tô com esse sintoma? Talvez nessa hora que você tentou explicar que era só a parede, aí a pessoa vai falar assim, o médico vai se ver na seguinte situação. Pô, como é que eu não vou falar o termo? Entendeu? Então eu tentei ilustrar. Aí e se a pessoa quiser saber mais? Entendeu? Porque se for pra saber mais, naturalmente a tendência é que você caia na parte mais técnica. Mas isso é raridade, Lucas. Mas isso a assim, das pessoas... a gente tem que ter paciência pra explicar tudo. Exato. Entendeu? E a gente tem que tirar e inventar, assim, da nossa cabeça, assim, tentar um jeito de fazer com que a pessoa entenda. Porque o médico, ele não pode ser, assim, o mais detentor do conhecimento do corpo de uma pessoa do que a própria pessoa. Entendeu? Então, tudo que você quer falar com um paciente seu, ele tem que participar daquilo. Então, se ele tá querendo saber, se ele quer uma explicação e você sabe explicar, você tem que dar um jeito de tornar isso acessível para esse conhecimento dele. Porque é o corpo dele, né? Interessante. E é uma coisa que é participativa, assim. Existe uma medicina mais antiga que é o médico definindo a conduta e o paciente aceitando. Mas o paciente... não tem ninguém que sabe mais dele do que ele próprio. Exato. Então, ele precisa compartilhar com o médico a decisão, ele precisa compartilhar com o médico, e o médico precisa compartilhar com ele os conhecimentos do que está acontecendo com o corpo dele. Então, faz parte da nossa função esse desafio de tentar explicar e o paciente sair de lá entendendo e mais do que entendendo, podendo, com esse entendimento, participar da decisão de uma terapêutica, de uma conduta, entendeu? Porque o médico, ele é muito acomodado, é muito fácil chegar aqui, prescrever uma coisa, pá. Tratar como coisa, e você obedecer. Exato. Vou te fazer uma pergunta nesse sentido, então, também. Até então, a gente teve alguns médicos vindo aqui no Plantões que Marcam. Um abraço para todo mundo que já veio, para os que virão ainda, com certeza. Mas assim, tem questões que você pode fazer diagnóstico baseado em exame ou em sintomas que são mal-estar, etc. No caso da sua especialidade, muitas vezes vai ser necessário fazer mesmo ali a avaliação. Quando você tem que avaliar ou já foi avaliada, por exemplo, por uma colega,
né? Um colega, uma colega. Depois que faz a avaliação, como é que fica essa conversa? Você aceita de boa? Ok. A pessoa Tipo fala, assim, você só passa o parecer, você tá com isso, isso e isso. Ah, não, obrigado então, você já olhou pra mim, como que funciona? Quando é de médico pra médico? Depende. Porque assim, se eu tivesse um sintoma respiratório, Aham. aí eu não precisaria ir, talvez, para um colega. Eu conseguiria levantar pra mim mesmo, mas você passa pelo exame lá no local. Entendi. Entendeu? Aí depois que você passa, o que você tá vendo aí? Tipo, conta uma curiosidade Não, sobre aí- essa parte. Eu, por exemplo, com a minha ginecologista, ela tem uma câmerazinha que vê o colo do útero lá. Aí eu tô lá no meu exame ginecológico, né? Com as perninhas abertas lá. Aí ela passa o Schiller lá, aí eu falo, o que é essa manchinha aqui? Você não acha que não é nada, não? E tal. Aí eu fico vendo a televisãozinha, a gente vai discutindo. eu viro uma discussão de caso. É um autodiagnóstico terceirizado. É tipo Entendeu? isso. Mas a gente vai discutindo. Você o caso. volta, ali, ó. Não, ali, ó. Entendeu? Desse jeito mesmo. Aí eu tô assim, eu acho que não precisa biopsiar aí, eu tô achando que isso aí é só um ectrópiozinho mesmo e tal. Às vezes a amiga minha que eu vou examinar, que às vezes me pede, nossa amiga, eu tô com um corrimento estranho, olha aí pra mim. Aí eu olho, não amiga, tá super fisiológico e tal. Não, tira uma foto do meu colo do útero aí. Aí eu pego a câmera. Peraí, deixa eu pegar aqui. Aí tiro, olha aqui seu colo. Ela, nossa, bonitinho, meu colo. Maravilhoso. Se isso não é um plantão que marca, é uma consulta que marca. Que marca, exatamente. Isso só fortalece a amizade, amiga. Eu te conheço não, até o... Até as partes Eu íntimas. imagino que ela deve ter uma coleção imensa de nude no celular. Nossa, demais. Minhas amigas todas mandam, amiga. Olha aqui. Tô com uma machucadinha aqui, o que é? Aí eu, nossa amiga, que linda essa foto, obrigada. Ih, se pegar minha galeria, que se alguém pegar meu celular, gente, sério, só foto de Todas as perereca. amigas da Raquel expostas. Expostas. Tô Então, brincando, nem- gente, eu apago. Você já viu aquela trend no Instagram que fala assim: se o ladrão pegar meu celular e me ameaçar de tacar minhas fotos, aí o povo começa a passar as fotos, se passar a sua, acabou. Acabou. Todo mundo exposto aí. Sério, todo mundo exposto. Mas Mas assim, aí depende, né? Porque assim, se eu tô com uma ginecologista, se eu tô examinando uma ginecologista ou estou sendo examinado por uma ginecologista, o papo é um. Aí agora, se vai uma médica de outra especialidade pra ser examinada por mim, vai ter coisas que eu vou ter que explicar pra ela de um jeito diferente do que eu explicaria se fosse pra um ginecologista, né? Porque aí a gente vai, igual como se eu fosse, por exemplo, num pneumo, ele teria que me explicar mais coisas, que a gente vai especializando, tem coisas que a gente, né, Com vai certeza. desviando da cabeça. E uma coisa que a gente percebe na operação da Carry On é que o recém-formado, ele morre de medo de grávida. Mas morre assim. Não de é falar só assim, recém-formado, todo clínico. Tem- É Tem sala vermelha. isso. Não, vai chegar grávida lá, se chegar eu não vou. Por quê? O que tem Eu na acho- grávida que gera esse medo todo? Assim, a questão da grávida é porque são dois seres humanos, né? Então é Sim. responsabilidade dupla. E são muitas peculiaridades, muitos remédios que você não pode usar na gravidez. Então, o que eles mais têm medo, na verdade, é das medicações. Tanto que vários me mandam me perguntar que eu posso usar isso aqui em grávida, posso usar isso aqui em paciente que tá amamentando. Porque se ele prescrever isso pra uma grávida, depois ela descobrir que isso não podia usar na gravidez, né? Tá Aí lascado. tá lascado. Então, Exato, eles têm exato. medo disso, eles têm medo da responsabilidade de tomar uma conduta pra uma paciente que tá carregando um filho. Então, assim, manejar uma hipertensão numa pessoa não grávida é totalmente diferente de manejar uma hipertensão numa pessoa grávida. Então, exige a decisão de quais exames que ela vai pedir, se tiver uma hipertensão mesmo. Até de qual momento que vai interromper a gestação ou não. Se isso aqui tá preocupante ou não. Porque na gestação é assim, pode correr tudo bem, mas quando dá ruim, aí o negócio é feio, entendeu? Então, é por isso que eles têm medo mesmo. E muito por causa dos medicamentos também. Entendi. Eu imagino que também tenha um receio que, além da parte clínica, seja a parte emocional. De que a grávida tá ali, muitas vezes, com o próprio marido, né? Que seja o companheiro.
E tem aquela preocupação toda familiar, tipo assim, se o erro com uma pessoa já é pior, já é ruim, ali naquele contexto é pior, Gente, porque é difícil. A experiência que eu tive, minha mãe foi fazer uma cirurgia numa maternidade, né? Era uma cirurgia ginecológica. E aí, enquanto a gente tava lá, eu e minha irmã esperando, os homens, pais, não servem pra nada, Lucas. As mulheres, juro por Deus, e aí que a gente ficava assistindo as mulheres chegando pra terem os partos. Aí as mulheres despachadas, não, faz isso, faz aquilo, pega isso na bolsa, tal. E os caras desbaratinados. Tipo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? O que é pra eu fazer? Não serve pra nada. Foi a minha percepção ou é verdade? Tem uns que são assim, varia muito. Tem uns que são paizão mesmo, assim, sabe? Tudo, sabe onde tá as coisas na bolsa. Tem vários perfis, assim, sabe? Então, naquele dia eu peguei uma galera bem aleatória. Mas pode ser. Mas tem um que fica desnorteado. Tem um que fica do lado dela, assim, que fortalece. Eu acho ótimo quando tem marido colaborativo. Porque aí eles ficam, vai, amor, você vai conseguir. Aí eu fico lá, ai, que lindo, isso mesmo. Gente, eu fico emocionada até hoje com o parto. Sério? Meu olho é água. Juro, toda vez que eu parto. Mas deve ser legal mesmo. Não, eu acho bom demais. Eu acho lindo. Aí depois a mãe chorando, o pai chorando. Não, é bonitinho demais chorando. quando a gente dá o neném pra eles, assim, ó. Aí vira aquele choreiro, assim. Aí eu fico, ai. Meu útero coça, gente. E me conta, então. Você tem quantos anos? 28. Novinha. Como que você vai fazer pra conciliar, se você quiser ter filhos, a medicina e a loucura da medicina e ter filhos? Eu vou ver na hora. Vai ter que ser. A gente não pode ficar preocupando muito com essas coisas, não. Porque senão, aí, assim, eu ainda nem sei se eu vou querer ter filho. Muito provavelmente eu vou querer. Sim. Mas eu vou ver na hora a gente dá um jeito. Vai trocar alguma coisa, depois, sei lá. Já imaginou o seu parto? Eu quero normal. Não. Dependendo do peso do neném. Não nesse sentido, mas tipo assim, tá lá o negócio, aí você tá escutando exatamente aquelas coisas que por vezes o paciente não sabe, né, das métricas do controle de saúde. Eu vou ficar meio doida assim, com certeza. Sabe? Deve ser uma experiência. Tipo, já tem tanto tempo de períodos possível, tô preocupada, olha o BCF aqui pra mim, com certeza, eu vou ficar mais assim. Deve ser uma... Ou às vezes não, porque você vai ficar tão imersa no emocional que eu pode acho ser que também. dá uma desligada, assim. Eu acho que o parto normal deve ser uma experiência muito engrandecedora, assim, pra mulher, né? Porque é uma coisa assim, né? Sim. Uau! Mas, de qualquer jeito, ter um filho de qualquer jeito deve ser muito... Imagina uma pessoa crescendo, entendeu? Sim, uma coisa muito... E é legal ver uma médica tratando... Tipo, porque pra mim, pensar, ai meu Deus, tem um bebê aqui dentro, porque eu não sou médica, né? Mas você que tá acostumada ainda a ter essa áurea. Eu acho que é por isso também que, às vezes, os médicos têm receio, porque a grávida vira quase uma santidade, assim. Um ser puro, intocável, um negócio maravilhoso. E falando nessa questão de gravidez, para as mulheres modernas, como eu, por exemplo, que não quero ter filho por agora, mas quero ser mãe. Como que você trata a gravidez com a mulher mais velha? Hoje em dia, assim, em termos... Porque é uma coisa que eu tenho muito receio, assim, eu tenho medo. Eu não me vejo mãe agora, quero ser mãe daqui a uns 5 anos, mas eu tenho muito medo. E se vai ser uma gravidez tranquila ou não, se eu vou ter problemas. Enfim, é isso, medo. E eu gostaria de ouvir de você, assim, o que a medicina tem pra me dizer. Já passo umas orientações pra essas pessoas também, né? Exato, pra mulher moderna que às vezes tá pensando em outras coisas que não seja ser mãe com 30, com 25, quer postergar, mas quer ter esse sonho. O que você tem a dizer sobre? Eu acho que a palavra pra isso é planejamento. Hoje em dia, é só uma questão de planejamento mesmo, assim. Se você não quer ter filho,
antes, por exemplo, dos 35 anos, é bom você se planejar, se consultar com um infertileuta, olhar a possibilidade de fazer congelamento de óvulo, pra você ficar tranquila nessa questão também, porque se você quer ter filho mais velho, é importante que você congele os óvulos pra você ter essa segurança. Cuidar da saúde num geral, né, da sua saúde basal, quando a mulher engravida com uma saúde basal boa, a chance de alguma coisa, algum desfecho ruim acontecer é muito menor. Então, é se planejar. Tá, quero engravidar, mas quero engravidar mais velha. Vai numa consulta com o infertileuta, ou pode ser um ginecologista, que se precisar, ele te encaminha para um infertileuta, mas para se planejar. Tanto o planejamento de questão de óvulo mesmo, né? Porque a gente tem, né, um decréscimo da qualidade dos óvulos a partir de uma certa idade. E tanto na questão da saúde basal mesmo, para você ter uma gravidez tranquila, já iniciando com uma saúde basal boa, sabe? Show de bola. Aí é possível. Então, tudo é possível. Você não vê a Cláudia Raia aí com 50 anos? A gente, a Cláudia Raia, que doideira, né? Mas eu tô achando ela linda, assim. E você vê que tudo é possível na vida. E cada corpo é um corpo. Eu lembro de algumas matérias, assim, dessas que aparecem de vez em quando aí na mídia. Até de avó fazendo a gestação. Sim, sim. Alugando barriga quando não pode. Mas isso aqui não é... Não, aqui você fala, de avó, né? Aqui no Brasil Agora é parente de primeiro grau, eu acho, se eu não me engano. O avô seria. Mas eu não lembro se foi aqui, se foi nos Estados Unidos. É porque aqui você pode ser barriga de aluguel, se você quiser, por livre e espontânea vontade. Fazer não pode ser, tipo, cobrar. Comércio, exato. Igual nos Estados Unidos, você aluga realmente uma barriga. Salvo engano, a história era de que a filha não poderia... Aí eles fizeram lá o in vitro todo certinho e aí colocaram a gestação na avó da criança. Na avó que tava gestando. Na mãe da mãe. Na mãe da mãe. Da mãe. Isso, entendi. Na mãe da detentora dos óvulos. Isso. Que no caso seria a avó da própria criança. Maravilhoso. Aí ela tinha 60 e poucos anos, um negócio assim. E deu tudo certo. Ou tipo isso. Deu tudo certo, teve que fazer um monitoramento muito mais cauteloso lá, mas os sinais todos dela lá fizeram um estudo e ela ainda conseguia fazer a gestação, né? Massa demais. Achei sensacional. Falamos de gravidez, agora vamos falar de como evitar a gravidez. Vamos. Qual o método que você mais indica, assim? Qual que é 100% de chance de não ter o bebê por agora? Não transar. Ou seja, transou, você tá no risco. Exatamente. O maior 100% de chance de não engravidar é não transar. Não existe. E depois do 100%, mas, quais... assim, é muito individualizado isso. Não tem como generalizar. Cada pessoa vai ficar bem com um método contraceptivo, né? A gente tem um apreço maior, nós ginecologistas, pelos métodos contraceptivos de longa duração, né? Que a gente adora. Eu lá na residência, a gente sempre... É o nosso dia feliz, quando a gente tá colocando o DIU, né? Essas coisas que eles têm uma eficácia muito boa. Mas isso vai depender muito do perfil do paciente, da escolha, igual a gente conversou. Essa escolha tem que ser... Compartilhada, totalmente. Com o estilo de vida da paciente. Daqui quantos anos que ela quer engravidar, se ela quer engravidar. Clinicamente, tem alguma recomendação ou não recomendação? Nesse sentido, vocês fazem um estudo para saber se o DIU vai ser o melhor ou se o comprimido vai ser o melhor? Tem vários. Tem várias pessoas que têm contraindicação a usar, por exemplo, estrogênio. Quem tem, por exemplo, enxaqueca com aura, não pode usar o estrogênio que tem na pílula. Então, aí a gente já tem que buscar outras alternativas. Tem paciente que não quer usar hormônio. E aí, às vezes, o DIU não hormonal vai ser uma boa ideia para ela. Então, tem que ir titulando, assim. Cada pessoa, dependendo do que ela preferir e do que ela tiver de problema de saúde também, né? E de condição, aí a gente vai escolher algum. E eu já li muitas matérias a respeito dos efeitos colaterais da pílula, né? É verdade? É mentira? É exagero? É individual.
Tem gente que realmente vai sentir efeito por exemplo, colateral. toma pílula, vai ter trombose. Eu já vi matéria sobre isso. O estrogênio é o hormônio que é associado com o aumento do risco de trombose. Lá no início, quando a pílula anticoncepcional surgiu, a dose hormonal de estrogênio era muito grande na pílula. Então, realmente, muitas pessoas tinham trombose. Mas hoje em dia, a gente, né, com o avanço, a dose hormonal do estrogênio é muito baixa. Mas ainda assim, está associada a um aumento de risco leve, assim, de trombose. Então, por isso que a gente, às vezes, quem tem, por exemplo, enxaqueca com aura, ou dependendo da idade, se tem alguma coisa, tabagismo, idade, ou tabagismo, hipertensão, alguma coisa assim, a gente não vai recomendar. Entendeu? Mas às vezes é aquele famoso estudo que, assim, a matéria é sempre pior do que a realidade, né? De repente aumentou em 1% a chance de ter, aí tá lá assim na matéria que você lê na internet. Pílula aumenta a chance de trombose, mas aí no estudo clínico que foi feito foi uma diferenciação, pode ser até uma sugestão, né? Porque assim, o pessoal na internet gosta muito de lacrar, né? Exato. Coisa que... Realmente, mas assim, a gente tem as recomendações muito bem definidas, assim, sabe? E existe um aumento do risco, mas em pacientes, essas pacientes que a gente já não prescreve, entendeu? Show de bola. E qual que é o seu perfil de cliente, assim? São mulheres que já se conhecem ou mulheres buscando coisas diferentes? Tem dos dois, mas tem muita mulher que tá nesse processo ainda. Acho que principalmente pelo fato de eu ter a formação médica, de eu ser sexóloga e tudo mais, as pessoas estão conseguindo entender qual que é o recado, sabe? Que é tipo, vem que eu vou te ajudar, de certa forma, né, a tentar achar seu lugar para um lado da saúde. Então, elas se sentem mais acolhidas no sentido de poder tirar as dúvidas, de não ter vergonha de chegar até mim, né? Porque o que eu percebo é que, às vezes, a gente não tem essa rede de apoio com as nossas amigas. Vou dar um exemplo. Eu falo sobre sexo com mais naturalidade na frente do Lucas, que é homem, do que com outra amiga minha. Se eu começar a falar, já... meu Deus, que horror! Então, às vezes, a pessoa quer se descobrir, ela quer ter experiências, mas ela tem vergonha. Então, talvez você possa ser essa rede de apoio que ela não tem. Sim. Do lado dela, né? Então, eu acho isso fantástico. É um objetivo que eu tenho, assim, que eu quero. E quando que você começou a enxergar o sexo com naturalidade? Foi na adolescência? Foi depois que começou a estudar medicina? Como que você se enxergou assim? Eu sempre enxerguei o sexo com naturalidade, assim. Mas na família, você teve algum problema? Ou sua família sempre conversou tranquilamente sobre isso? Não, assim, né? Família de interior, o pessoal conversa menos sobre isso, na verdade. Eu te perguntei porque justamente a minha família, o meu pai ainda resolve as coisas na peixeira. Então é uma coisa que em casa, não. Mas eu sempre fui curiosa com tudo na vida. Então eu fui procurando saber. Sim. Também sempre fui muito curiosa, assim. Não que seja uma família extremamente repressora. Minha mãe, converso muito com a minha mãe. Sempre conversei muito com a minha mãe sobre isso. Mas claro que tem aquele conflito de gerações também, né? Que é natural. Mas eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre gostei de saber mais sobre essas coisas. Sobre sexualidade. Sempre conversei muito sobre sexualidade com as minhas amigas. Sempre brinquei muito sobre isso, assim. De uma maneira muito, muito natural. Não sei, é uma coisa que veio comigo, assim. Nasci assim. Eu nasci assim, eu cresci assim. Mas também sempre tive, assim, sempre fui assombrada pelos tabus. Sim, que a gente o tempo todo. E sempre fui muito julgada. Sempre fui, nossa, Raquel, você nunca vai arrumar um namorado sendo espalhafatosa do jeito que você é. Você conversa muito alto, você tem que ficar mais na sua. Entendeu? Sempre tive, sempre sofri. Graças a Deus, minha psicóloga tá aqui em dia. Terapia tá em dia. Porque é foda. Tipo, ninguém vai te... você acha? Ninguém vai te levar a sério se você for médica e tiver um sex shop. Nossa, quem vai te levar pelo a sério? amor de Deus, não acredito. Você ouviu isso? Já ouvi. Assim, a grande maioria das pessoas apoiou muito. Os meus chefes da residência super me apoiaram. Os meus colegas médicos super me apoiaram. Mas eu escutei, tipo, você não tem medo de ser descredibilizada, não? E durante... Não, a vida toda. Muitas vezes... Em algum momento você teve?
O quê? Em algum momento nessas... Se eu tive medo de ser descredibilizada? Enquanto médica, sei lá, assim, Não, cumprindo com o que perguntavam pra você, você chegou a refletir sobre isso? De cheguei, porque quando as pessoas vinham falar isso comigo, eu sofri muito, tipo assim, eu chorava, eu sou chorona, mas aí isso quer dizer que isso, de certa forma, bateu em mim, né? Sim. Então eu cheguei a sentir esse medo mesmo. Será que essa pessoa tá falando faz sentido? Será que eu vou ser descredibilizada? Mas aí era tanta gente que tava me apoiando também. E eu mesma, assim, acho que as coisas vieram pra mim porque isso tudo era muito forte em mim, assim. Sim. Minha personalidade sempre foi muito assim. Então, tipo, eu nunca tive nem condição de ser uma pessoa mais discreta, por exemplo. Porque minha personalidade é muito blá mesmo. Então não tinha como. Então as coisas iam acontecendo pra mim, apesar da minha própria autossabotagem, porque ela existia, né? E dessas outras represálias, assim, né? Você é canceriana? Não, mas eu tenho lua em câncer. Mas eu sou virginiana, com ascendente em Libra. E lua em Gente, câncer. agora eu entendi tudo, só que não. Então, Falou de astrologia, eu gostei, também adoro. Maravilhoso. Mas por quê? O que o canceriano tem que... Canceriano é sentimental. Ah, nossa, minha irmã então é verdade. mas sou. ele também tem traços de energia, de ser essa pessoa aberta, ao mesmo tempo que quando ele fica chateado, ele chora. É. Então é um mix de emoção. E você ser assim, tão aberta e sofreu represálias, de alguma forma te atrapalha a relacionar com os homens? Não sei, mas pode ser que sim. Assim, eu acho que eu posso causar um certo receio, assim, talvez até um medo, assim, de chegar ou de manter alguma coisa. Do tipo, sabe aquele medo hétero do mulherão, entendeu? Eu sei, eu mais ou menos imaginei que poderia, porque isso acontece muito, assim. O homem igual essas mulheres muito bem resolvidas sexualmente, uma Anitta da vida, são donas por da exemplo. própria sexualidade, Exato, acaba que intimida, porque o homem também tá acostumado intimida, exatamente, essa é a palavra. a ter aquela mulher mais submissa, que ele vai conduzir, que igual você falou, a iniciativa vai ser minha. Aí quando a iniciativa vem da mulher, às vezes o cara fala assim, meu Deus, o que eu faço agora? Eu nunca cheguei nessa fase. Mas aí é bom que é um bom filtro, né? Exato. Porque aí quem chega geralmente os foda massa. pra caralho, exatamente, é isso. Mas... Geralmente são pessoas mais abertas, mais, assim, que estão mais abertas pra diálogo. E que tem, assim, né, eu já acho mais que desconstruído. Eu acho que é sobre isso, sabe? Sim, com certeza. O filtro aí facilita. Eu vejo que, às vezes, você não vai ter tanta oferta, mas os que chegarem vão ser caras muito fodas. Mais ou menos isso, sim. Eu acho o seguinte também, dando uma opinião um pouco mais masculina, mas eu acho que essa imagem aí, na cabeça do homem, ela passa muito rápido, sabe? Então, tipo assim, se fosse pra chegar, primeira vez, não te conheço, aí, nossa, sou ginecologista, sexóloga, que não sei o que. Talvez ali nos primeiros momentos, uma grande maioria vai ficar, pô, você é tudo isso e tal. Só que você vai conversando ali, cara, tipo, se rolar uma troca de olhares ali, eu penso que a cabeça do homem não vai ficar travada mais. Pode ser uma curiosidade. Quantas ginecologistas, sexólogas e donas de sex shop que eu conheço? Só a Raquel. Pois é. Entendeu? Mas não sei, eu acho que de uma certa forma, eu vou até fazer um comentário aí, você volta. Eu acho que de uma certa forma, os debates sobre a sexualidade feminina, eles são válidos, né? E eu acho que é importante vocês conseguirem avançar dentro de tudo. Só que nem tudo que vocês possam imaginar que o homem faça é de fato o que o homem faz ou pense na cabeça de vocês, entendeu? Por isso que o diálogo é sempre importante. Exato. Tem uma padronização mesmo dos dois estereótipos, né? A gente padroniza os homens padronizam as mulheres e tudo mais. Só que vocês têm que dar mais atenção pro que a gente tá falando. Sim. Dar mais atenção para suas parceiras. Isso pra mim eu volto a dizer, pra mim é sempre individual, sabe?
Tudo nessa vida é individual, mas que existe um problema. Exato. Não, e eu também estava falando esse negócio, você acha que isso de alguma forma... Eu tô, assim, pensando que eu acabei após agora, e abri tem 1 ano minha loja, eu também não sei, não, né? Tipo assim, vamos ver. Eu acho que não. Muito pelo contrário, eu acho que é um favor para a sociedade ter profissionais completas como você, assim. Porque é o que nós, como mulheres, precisamos de ir numa consulta ginecológica e não só falar sobre as coisas físicas, que tem lá alguma doença ou alguma coisa que tem que ser tratada, mas nosso psicológico, nossa sexualidade. Aliás, e aí fica essa dúvida também. Na residência, né, no curso, na especialização de ginecologia e obstetrícia, se fala sobre isso, sobre sexualidade? Fala. Fala. Mas não tão profundamente, assim. Precisa falar mais. Tanto que eu busquei uma formação complementar, né? Sim. Porque, assim, nem todo ginecologista quer falar de sexualidade, assim, sabe? São muitos pontos. Pode se manter só na parte mais técnica, né? Assim, sexualidade tem parte técnica também. Mas a ginecologia, ela é muito ampla. Tem a parte da obstetrícia, tem a parte da cirurgia ginecológica. Todas elas deveriam perpassar o assunto sexualidade, com certeza. Mas para aprofundar no assunto, é importante ter um profissional que esteja disposto, assim. Sim. Porque sexualidade é uma consulta que demora muito tempo pra você falar dessas questões sexuais. Se precisar fazer alguma coisa, uma consulta ginecológica que envolve isso, ela demora mais. Em primeira consulta, assim, de sexualidade, pode ser que eu demore até 1h30, sabe? Porque você faz todo um estudo... Porque eu tenho Como que é uma pessoa... consulta de sexualidade? Basicamente, o que mais precisa acontecer numa consulta de sexualidade é a gente se colocar num papel de escuta. E deixar o paciente falar mesmo, sabe? E a gente vai guiando com poucas perguntas, a gente vai guiando ali o raciocínio, o pensamento, como se fosse uma terapia mesmo. Mas porque, geralmente, essas queixas, elas têm coisas mais profundas a se discutir, né? Não tem como eu só chegar e fazer uma anamnese, igual uma anamnese ginecológica, com uma paciente de sexualidade. Porque ela vai ter 1000 coisas pra me contar. E geralmente o médico, ele interrompe o paciente muito cedo, né? O paciente começou a falar uma queixa, aí você fala, tá, mas que dia que começou? Tal, entendeu? A gente tem umas perguntas, a gente tem uma anamnese de sexologia pra seguir, né? Assim, pra gente ter como base. Mas é importante a gente deixar o paciente mais livre pra falar. Entendeu? E aí, por isso que pode demorar bastante. Mas, então, é físico e psicológico. É uma análise dupla. E social também. Social por quê? Por conta de todos esses contextos aqui que a gente falou. Sociais. Entendi. Entendeu? Então você tem que talvez ir desconstruindo dogmas e coisas dentro da pessoa. Às vezes a educação sexual é a principal parte. Envolvendo essas partes também. De desconstruir as crenças, de mostrar pra ela que isso é saúde. E isso demora muito. É um processo lento, porque às vezes a pessoa tem uma trava tão grande que às vezes a gente vai precisar fazer uns exercícios básicos antes de começar fazer alguma coisa com algum parceiro. E às vezes até os exercícios básicos, por exemplo, essa questão da pressão estética, às vezes é difícil. Você tem que entender o paciente para você entender se você pode oferecer para ele um exercício dele se olhar no espelho e pegar um espelhinho e olhar a própria vulva. Às vezes você pode criar um problema maior se você fizer isso. Então você tem que ir tateando muito bem como é que você vai começar, porque às vezes a gente começa bem pouquinho, bem devagarinho, com alguma coisa ou outra. E aí vai desenvolvendo, porque, né, tem níveis e níveis de travas, assim, que a pessoa tem, sabe? Bom, falando em tempo de podcast também, pelo que eu tô vendo aqui, tá acabando o nosso tempo. Então, não poderíamos deixar de concluir solicitando aí, Raquel, um plantão que te marcou. Um plantão que me marcou. Um específico. Um específico. Eu gosto muito desse plantão que me marcou. Que foi um que eu tava na maternidade e chegou uma moça de cadeira de roda e aí... Ai, meu Deus!
meu neném tá lá no carro. Aí fomos lá, corremos, né? O pessoal da pediatria correu, pegou o neném e tal. E aí todo mundo, né, ajudando a mãe, um pessoal ajudando a mãe, um pessoal ajudando o neném e tal. Aí fomos conversar com a mãe. O que aconteceu? Nasceu no carro? O que foi e tal? Ela, não, nasceu na minha casa. Eu tô com um filho de 10 meses lá em casa. Eu não sabia que eu tava grávida. Aquele bem episódio, eu não sabia que estava grávida. Meu Deus. Eu não sabia que eu tava grávida. Aí comecei a sentir uma cólica. Achei que eu tava com dor de barriga. Fui no banheiro, na hora que eu olhei, tava nascendo um neném. Chamei minha filha de 10 anos. Ela que fez meu parto. Que isso? E cortou o cordão umbilical lá. E agora eu tô agora aqui. eu vim aqui. E ela totalmente, assim, incrédula. A gente deu o neném pra ela assim, gente, eu tenho um neném de 10 meses. O que tá acontecendo? Aí, o que eu achei mais engraçado foi que depois a gente tava lá no posto de enfermagem, né? Anotando tudo e tal. Ela ficou super feliz depois. Mas aí chegou o marido dela depois, sem entender nada. Tipo, Aí, ele tá assim, aí ele chegou lá no postinho de enfermagem, botou o braço assim e falou assim, vou lá, né, comprar um enxoval. meu Deus. É o que resta, né? Né? Mas Ele isso tava super feliz existe também mesmo depois. de uma pessoa ficar grávida e não perceber que tá grávida? Pode existir, né? Mas assim, tem que... A pessoa, ela pode sangrar às vezes durante a gravidez e achar que isso é menstruação. Mas no caso dela, ela ficou com uma barriga mesmo. Só que ela me falou que ela foi diagnosticada com um mioma antes da gravidez. E aí ela achou que o mioma dela tava crescendo. Nossa. E não, assim, foi levando. Aí era um neném. Mas assim, dava pra perceber claramente que era um neném. Ele tava com 9 meses? Foi certinho? Eu não lembro. Ou foi um pouquinho mais Eu acho que tava. Tava na hora, assim, de nascer Mas mesmo. ó, pra você ver, com certeza foi uma gravidez super tranquila. Que se tivesse muita intercorrência, ela ia perceber. Aham. Maravilhoso. Pô, então ela gente- teve, mas ela poderia ter interpretado que foi outra coisa. Pode Às vezes ser. ela tinha as cólicas e achava que era do mioma. Mas agora, aí, assim, eu acho que ela ficou 9 meses sem menstruar, né? Também é uma Aham. coisa que aí vai muito do você também reparar nos seus ciclos e tal, né? Não fique com medo de estar grávida desse jeito assim, não, gente. Isso é uma coisa assim. Já vai colocar a pulga Mas foi. um monte de jeito, assim, ó. Daqui a não, pouco aí eu nada. vejo esse podcast já fica assim: meu Deus, será que eu sou grávida? Eu vou ter um filho no banheiro. Meu Deus. Do nada. Socorro. Não, mas me marcou muito porque eu nunca tinha visto, assim, né? Desse jeito. Que esse setor é um negócio rentável e necessário. Exatamente. Bacana. Acho que ficamos por aqui, né, Carlos? Gostou do episódio, cara? Não, vamos, não. Tá faltando a música. Qual que é a música? Careless Whisper?